Olá, Roberto Camelo mais uma vez aqui. Eu quero trazer uma novidade para você. Eu estive semana passada participando de um evento e o tema que me apresentaram foi os desafios. No caso, os desafios na vida ministerial. E eu fiquei pensando, foi algo muito importante que eu pude compartilhar com cada pessoa tão especial. Eu quero agradecer o convite que eu recebi. E eu quero hoje falar sobre isso. Quais são os seus desafios? Os seus desafios pessoais. Os desafios que você precisa enfrentar na sua vida. Quais são os obstáculos? Você consegue identificar os seus obstáculos? Eu quero falar hoje sobre algo muito pessoal na vida de cada um. Porque nós não podemos entrar no síndrome do Jardim do Éden. Você conhece? A síndrome do Jardim do Éden é que quando Adão e Eva erraram, pecaram, desobedeceram a Deus, e Deus foi perguntar: Adão, por que você fez isso? Ele disse: a mulher que tu me destes. Ou seja, colocou a culpa em Deus de ter dado a ele uma mulher incrível, como foi a Eva. Quando Deus perguntou: Eva, por que você fez isso? A serpente me enganou. Ou seja, isso acontece nos dias de hoje em todos os aspectos. Seja família, seja sociedade, seja na sua vida profissional, pessoal. Nós temos a tendência de responsabilizar sempre alguém daquilo que a gente não está conseguindo alcançar ou resolver. E como uma das minhas formações, analista de perfil comportamental, eu quero, dentro do meu canal, nos próximos vídeos, falar muito sobre isso. Eu quero contribuir muito com a sua vida. E uma das coisas que você precisa entender é que o meu negócio, o seu negócio é gestão. Tudo está ligado a pessoas e principalmente começando com nós mesmos. A minha pergunta para você é: você se conhece? Você sabe quem você é? Você se conhece de uma forma tal que você é capaz de identificar aonde você está errando ou falhando? Ou simplesmente você está dizendo: a culpa é do governo, a culpa é desse, daquele, do meu cônjuge, é do filho do patrão, é do Covid. Até quando? Até quando você vai continuar criando histórias para justificar aquilo que você não está conseguindo conquistar? E eu vou querer falar muito sobre isso, que eu quero contribuir com a tua vida, sabe? Você precisa saber quem você é, por que é que você tem determinado comportamento, por que você age da forma como você age, por que você reage da forma como você reage. Tudo isso está ligado ao seu perfil, o seu perfil comportamental. E nos próximos vídeos eu vou estar falando passo a passo. Quero que você interaja. Quando eu começar a falar a respeito de cada perfil, das suas características, dos seus pontos positivos, dos seus pontos a serem desenvolvidos, porque todos nós temos pontos a serem desenvolvidos. A gente não fala em ponto negativo, nós falamos em pontos a serem desenvolvidos, ou seja, são áreas da minha vida, da sua vida, em que precisam ser corrigidos. Por isso, boas-vindas ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber os vídeos quando forem lançados. Nós temos vídeos segunda, quartas e sextas-feiras. Normalmente às 7 da manhã ele entra no ar. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a sua parte, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, porque eu tenho certeza que nessa jornada vai ser algo muito agradável poder estar eu e você e a gente conversando, falando sobre isso, porque é algo muito importante. Você vai entender por que é que
os seus filhos são diferentes. Uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem é dizer, Roberto, eu tenho tantos filhos, eu trato todos da mesma forma, mas tem um que olha, é um problema. Esse é o problema, não é ele o problema. É que nós, pais, tratamos os nossos filhos por igual, mas nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque cada filho tem um perfil comportamental diferente e nós precisamos conhecer, entender a respeito disso para saber como lidar com cada um deles. O que nós não podemos ter é preferência por filho. Gosto mais desse ou gosto mais daquele. Isso é errado, tá? Isso não deve acontecer. A Bíblia fala sobre Jacó e Esaú, que o pai era fã do Esaú e a mãe gostava de Jacó. Gente, isso foi um problema seríssimo na vida deles. Então, amar os nossos filhos, nós temos que amar por igual. Agora, como lidar com eles, como tratar, é de acordo com a necessidade de cada um deles. Nós temos a nossa tendência de sempre querer ajudar alguém fazendo aquilo que a gente quer fazer. Mas eu sempre digo, se você quer ajudar alguém, procure saber qual é a necessidade que essa pessoa tem. E aí você vai ajudar dentro da necessidade dessa pessoa. E aí você vai estar ajudando muito. Tá bom? Então, eu desejo paz e prosperidade para você. Se prepare. Em breve, nossos canais, eu estou começando a gravar os vídeos falando sobre perfil comportamental. Vai ser algo poderoso. Vai ser muito bom, vai ser muito importante eu poder compartilhar a minha experiência com vocês. Não se preocupem. Não vou tentar vender nenhum tipo de curso, nem nada disso. Simplesmente eu quero contribuir com a sua vida. Porque eu quero que o mundo em que você faz parte, ele possa ser a cada dia melhor. Tá bom? Então, forte abraço. E se você quer deixar algum testemunho, compartilhar alguma coisa, escreve. Escreve nos comentários. Dentro do possível, eu vou ter o enorme prazer de compartilhar com você, responder a sua pergunta, tirar alguma dúvida. Tá bom? Então, paz e prosperidade. Até a próxima. É um prazer poder estar aqui novamente com você, compartilhando conhecimento e dando sequência a um trabalho que eu vou estar desenvolvendo durante algumas semanas sobre perfil comportamental. Eu quero começar lendo um texto, na realidade 2 textos. Está escrito na Bíblia, a palavra de sabedoria, a palavra de Deus, a vontade dele para nossas vidas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, na parte A, diz assim, atente bem para a sua própria vida. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim, cuidem de vocês mesmos. Sabe? Se não sabemos o que se passa dentro de nós, se não temos claro o que somos e o que queremos, como seria possível compreender essas mesmas coisas sob as perspectivas do outro? Como, se eu não entender a mim mesmo, como eu posso poder compreender alguém? Então eu quero, neste vídeo, falar a respeito de você. A respeito de você, porque é importante, é fundamental. Eu e você entendemos primeiramente da gente. Para que a gente possa entender o outro, a gente precisa entender primeiramente da gente mesmo. Levar você a fazer algumas reflexões. Algumas perguntas eu vou fazer e você vai parar o vídeo e você vai, para cada pergunta você para o vídeo e você faz com calma, responde, porque cada resposta que você der para cada pergunta dessa, ela vai ajudar, ela vai contribuir muito para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal, ok? Então, o próprio Deus diz que nós devemos atentar bem para a nossa própria vida. A Bíblia diz que nós devemos cuidar de nós mesmos. Então, pega papel, pega lápis aí. Quem é você? Quem é você? A primeira pergunta que eu quero fazer é: quem é você? Escreve. Dá um pause no vídeo e deixa a caneta fluir, deixa a caneta, o que vem vai escrevendo, o que vem vai escrevendo, sem se preocupar com o que você está escrevendo, mas tudo aquilo que vier, vai escrevendo, ok? A segunda pergunta
Você se conhece verdadeiramente? Não responda sempre sim ou não. Seja mais objetivo. Amplie isso. Exercite a sua mente. Você se conhece verdadeiramente? Se sim, justifique. Se não, justifique. A terceira pergunta que eu quero te fazer hoje é: quais as suas maiores qualidades? Quais são as suas maiores qualidades? As que você vê em você, não é o que as pessoas falam ao seu respeito. Quais são as suas maiores qualidades? Deixa a caneta fluir. O que vem na mente, vai escrevendo, porque isso é importante, muito, mas é muito importante. Quarta pergunta. E seus maiores defeitos? Quais são os seus maiores defeitos? A gente às vezes não para pensar nisso, mas é muito importante. É muito importante para você saber ou até ser despertado de defeitos que talvez você não tinha ideia que teria. Então escreve aí, deixa fluir e vai escrevendo, ok? Outra pergunta. Quais comportamentos você mudaria em si mesmo? Quais? Quais os comportamentos que você mudaria em si mesmo? Quais comportamentos você tem que você não gosta, que depois que quando você faz, você diz, poxa, fiz novamente, repetir novamente, se entristece, se angustia, pode até dizer assim, eu não estou aguentando mais a mim mesmo, não tem jeito, eu não consigo mudar. Escreve. Quais comportamentos você mudaria em si mesmo? Escreveu? Então a próxima pergunta, quais características únicas você tem a oferecer ao mundo? Quais características únicas? Só você tem algo da parte de Deus, você tem algo dentro de você que ela é ímpar, só você tem e só você pode dar. Cada um de nós temos qualidades ou características que só nós podemos contribuir na vida de alguém. Pensa porque você tem sim, tem. Todos nós temos. Não tenha pressa de responder. É muito importante que você faça esses exercícios. Ok? A próxima pergunta é, o que move você? O que te estimula? O que te dá prazer? O que faz com que você enfrente? O que faz com que você encabece as coisas? Seja lá o que for. O que te move? Sinceramente. O que é que move você? O que é que move a sua vida? O que leva você à ação, à atitude? Escreve. A outra pergunta é o que te leva a agir. Você já parou para pensar? O que me leva a agir? O que acontece ou o que precisa acontecer para mim ter atitude, para mim agir? Escreve aí. Tem pessoas que precisam de algo ruim que aconteça na sua vida para elas se estimularem, dar a volta por cima. Outras precisam estar bem. Então, o que te leva a agir? A próxima pergunta é, como você encara os seus desafios? Sinceramente. Como é que você encara os desafios? Como é que você encara os problemas? Qual é o seu comportamento? Quais são suas reações? Então, como você encara os desafios da sua vida? Como você encara os desafios da sua vida? Próxima pergunta. O que tira você do sério? Sempre tem coisas. Sempre tem alguma coisa que tira a gente do sério. O que tira você do sério? São pessoas mentirosas, são pessoas enganadoras, são
pessoas manipuladoras. O que te tira do sério? A próxima pergunta é: de que forma você escolhe o seu caminho? De que forma? De que forma você escolhe ou decide o seu caminho? De que forma? Como é que você escolhe? Quais são os critérios que você adota para o seu caminho, para traçar a sua vida? Quais? Sinceramente. Sinceramente, você escolhe? Se existe uma forma, existe um critério, ou você está vivendo a vida do jeito que ela vier, deixa ela me levar? Ou você está vivendo a sua vida, escolhendo o seu caminho, ou você está andando, seguindo no caminho de outras pessoas? Sinceramente, responde. A próxima pergunta: você é melhor em falar ou você é melhor em ouvir? Por que isso é importante? Muito. É muito importante, sim. Tem pessoas que falam e não têm ideia do que estão falando. E tem pessoas que querem ouvir, mas para quererem duplicar isso de forma positiva, mas também tem aquelas de forma negativa. Se você é uma pessoa que não gosta muito de ouvir, isso não é bom. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a Bíblia diz: ouvirá a palavra de Deus. Então a sua vida hoje, ela está sendo guiada pelas informações, pelaquilo que você ouve. Então, você é melhor em falar ou você é melhor em ouvir? E se você pudesse explorar 100% das suas potencialidades, se você pudesse, explorar 100% das suas potencialidades, o que é que você faria? Olha, tem muita coisa para você escrever aí. Se você pudesse explorar 100% das suas potencialidades, o que tanto você faria? Sinceramente, pensa. Escreve aí, vai ter muita coisa para você escrever. A próxima pergunta é: e se você pudesse compreender melhor o outro? Se você pudesse compreender melhor o outro, o que você faria? Como você se comportaria? Como seria você compreender melhor o outro? Isso seria bom para você? Ia melhorar a sua vida? Ia melhorar a sua empresa, a sua vida profissional, sua vida pessoal? Se você pudesse compreender melhor o outro, qual seria seu comportamento? Quais seriam as suas reações? Sinceramente. A outra pergunta é: o que você faria se você compreendesse melhor o outro? O que você faria pelo outro? Sinceramente. Pare e pensa. Pare e comece a pensar no outro agora. O que você faria? E por último, quem você seria? Quem você seria? Se você compreendesse melhor o outro, o que você faria? Quem você seria? Você tem a oportunidade agora de escrever quem você seria se você tomasse consciência de tudo que você está tomando. Depois lê e relê tudo que você escreveu, ponto a ponto. Chegando no final, a pergunta para você, que vai ser fundamental para a sua vida: quem você seria? Você ia ser o autor da sua vida? O ator principal da sua própria vida? O escritor da sua vida? Ou você quer continuar sentado na primeira fila de um teatro e alguém contracenando seu papel, a sua vida, e você assistindo a sua vida da forma como as pessoas veem ou querem que seja a sua vida? Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão se você quer continuar na zona de conforto, apenas assistindo
e vivendo um dia após o outro, ou você decide, não, hoje eu estou me levantando, saindo do meu lugar de conforto, da zona de conforto, eu estou assumindo ou reassumindo a minha vida e quem vai escrever e a forma como a minha vida vai ser, a partir de hoje eu decido. Eu vou ser assim e eu vou ser o ator principal da minha vida. Não vou precisar e nem quero que ninguém faça aquilo que eu tenho que fazer. Tá certo? Então, conhece-te a ti mesmo. É fundamental para que você possa conhecer outras pessoas. Então, eu torço que você leve a sério, que você realmente pare, para cada pergunta, pare o vídeo, escreva com toda sinceridade, tenha um momento reservado só para você, não permita que ninguém atrapalhe, não permita que o seu celular fique ligado para que ninguém ligue para você ou que você receba uma mensagem e isso possa quebrar o elo desse momento tão importante para a sua vida. A sua vida é muito importante e muito preciosa. Por isso, como diz a palavra do Senhor, atente bem para a sua própria vida. Eu me despeço deste vídeo, desejando para você paz e prosperidade e até o próximo vídeo. Conto com você. E se você quiser compartilhar a experiência que você está vivendo com este vídeo, escreve nos comentários. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode também fazer. Eu vou ter o prazer, o imenso prazer de poder responder cada uma delas. Tá certo? E se você achar que esse conteúdo ele é importante também para alguém que você conheça, compartilha. Tá certo? Vamos contribuir com este mundo que é tão belo, que as pessoas estão tanto precisando um do outro. Por isso, até o próximo vídeo. Olá, eu sou Roberto Camelo. Eu quero continuar falando na série a respeito de perfil comportamental. Eu não sei se você entende, mas todos nós temos um perfil comportamental. No normal, cada um tem um predominante, um ou dois, no máximo 3. Os 4 perfis comportamental, na teoria DISC de Marson, é dominante, influente, estável e conforme. Para cada perfil existe um comportamento ou diversos comportamentos. E se você não pegou esse assunto do início, eu sugiro você voltar lá onde tem perfil comportamental, parte 1, parte 2. Nós estamos falando agora a respeito e eu vou começar a falar um pouco sobre cada um deles. Então, o dominante, como o influente, eles são pessoas que eles gostam muito de falar. Dominante e influente. O estável e o conforme, eles gostam de ouvir. O dominante e o conforme, eles gostam de resultados. E o influente e o estável, eles gostam de conexões, de relacionamento, de pessoas. Então, eu vou fazer algumas dinâmicas para que você possa compreender. O dominante é o fator do controle e da assertividade. Indica como você lida com adversidades e desafios. Para o dominante, a palavra-chave é intolerância. Isso mesmo. O dominante ele é muito intolerante. A sua emoção é a raiva. O seu gatilho motivador é o desafio. O dominante, ele gosta de desafio. Você quer ter resultado com o dominante, diga assim, eu tenho essa atividade, eu tenho essa tarefa aqui, será que você é capaz de fazer? Ele vai dizer, pode deixar comigo. Joga na mão do dominante que ele vai resolver o teu problema. A comunicação do dominante ela é muito direta, muito objetiva. É como a gente fala na nossa linguagem, né? O dominante ele fala muito na lata. Pá, buf. E para a empresa?
Qual é o valor para a empresa? Um dominante, o valor para a empresa é uma pessoa para comandar, uma pessoa para ter iniciativa, né? E as suas tomadas de decisões de um dominante, ela é muito rápida. Por quê? Porque ela é racional. Então esse é o perfil de um dominante, ok? E no próximo vídeo eu vou falar sobre características de cada um, tá? Agora eu vou estar só falando sobre a questão realmente um pouquinho do perfil. Já o influente é o fator da comunicação e sociabilidade. Indica como você lida com pessoas e as influencia. O influente, a palavra-chave dele é sociável, ele gosta de pessoas. A emoção dele é otimismo, ele é muito otimista, sabe? Aquela pessoa toda, tudo dá certo, vamos lá, vamos fazer que dá. O motivador dele é o reconhecimento social. O influente, ele precisa ser reconhecido, ele gosta de elogios, ele gosta de ser o centro das atenções. E a comunicação dele é muito pessoal, muito informal. Para você que tem uma empresa, o influente, ele é bom, ele é um ótimo negociador. É uma pessoa que é criativa. Ele é muito para negociar, para a área de vendas, é uma ótima pessoa. E a tomada de decisão do influente? Ela é demorada, porque ele vai muito no emocional. Ou seja, se você tem um influente para demitir uma pessoa, ele vai pensar se eu demitir, e depois que terminar o seguro-desemprego, como é que vai ser? E se ele não arrumar um emprego, como é que a família vai? Então ele começa a pensar em tudo isso e aí não demite a pessoa. Então, por ele agir no emocional, as suas decisões são demoradas. Já o estável, a estabilidade, é o fator do equilíbrio. O estável, ele é uma pessoa equilibrada. Ela é empática, é leal. Indica como você lida com mudanças e estabelece o seu ritmo. O estável, a palavra-chave para ele é empatia. O estável, ele é empático, ele se coloca no lugar da pessoa, ele é leal. Ele é o fator do equilíbrio. Numa empresa, num casamento, num relacionamento, numa equipe, ele é o equilíbrio. Uma pessoa muito importante para fazer parte da sua equipe. A palavra-chave para o estável é previsibilidade. E a sua emoção é a empatia. Ele observa tudo, ele fica muito atento a cada coisa. Tá? E o motivador, a motivação dele é a segurança. Se existe segurança, Se existe segurança, o negócio dele é ter segurança. Tem segurança é o que motiva ele, ou ela, né? Sua comunicação ela é bem suave, empática, uma pessoa que fala pausadamente, com equilíbrio, se colocando no lugar do outro, da outra. Para a empresa, o valor para a empresa é uma pessoa de planejamento, de cooperação, envolvimento. E a tomada de decisão dessas pessoas também é demorada. Por quê? Porque fala com o coração, é muito emocional. Com isso, as suas decisões são mais demoradas. E a gente vem com a conformidade, ou um conforme. A conformidade é o fator da estrutura, é do detalhe, é do fato, indica como você lida com regras e procedimentos. O conforme, ele ama regras, ele ama estrutura, como lida, as coisas dele tem que ser tudo muito organizado, ele é muito organizado conforme. A palavra-chave para um conforme, ele é crítico, ele é muito crítico. É uma pessoa que é muito crítica. Você conhece uma pessoa muito crítica? Ele tem essa conformidade alta. E a emoção dele? É tudo baseado no medo. Tá? Tudo que ele vai fazer, ele procura fazer com maior perfeição, com medo de errar, medo de não dar certo, medo de ser criticado, medo que alguém fale que está errado. Então, a emoção dele é baseada no medo. Então, por isso que ele procura ser uma pessoa até
perfeccionista. É uma pessoa que planeja, só planeja. Tá? E o motivador de um conforme são informações. É estar de acordo com as regras, com altos padrões. O conforme, ele gosta de muita informação, muito. Ele tem que ter muito. Ele gosta de ler, estudar, planejar. Agora, ação, atitude, ela é quase nada. A comunicação, ela é muito formal, é específica, né? Só aquilo mesmo, básico. E para uma empresa, qual é a importância para a empresa uma pessoa que é conforme? É uma pessoa de qualidade, é uma pessoa de planejamento, de atenção aos detalhes. O conforme, ele é muito detalhista. Você apresenta alguma coisa, mas e assim? E isso? Só para você ter ideia, o conforme, se ele for comprar um carro, ele vai querer saber quantos quilômetros o carro faz com litro de gasolina, ele vai querer o manual para ler o manual todinho, para saber como é que é. Esse é o conforme. E a tomada de decisão, ela é rápida. Por quê? Porque o conforme, ele é muito racional nas suas decisões. É preto no branco, preto é preto, branco é branco, entendeu? Então é isso aqui, faz assim, tão fácil para resolver, tum. Então o conforme, ele é bem prático. Então ele é muito racional, tá certo? Então, hoje eu falei um pouquinho sobre como é um dominante, como é um instável, como é um influente, como é um conforme. No próximo vídeo a gente vai estar dando sequência, falando um pouquinho mais sobre isso. O lado positivo de um dominante, os pontos a serem trabalhados, tanto do dominante como influente, como estável, como conforme. Tá bom? Então, se você gostou deste vídeo, compartilha com alguém. Isso vai ajudar muito no relacionamento, a partir do momento que você conhece a si mesmo, né? Porque eu me conhecendo a mim mesmo, eu entendendo, porque se eu não entendo de mim mesmo, como é que eu vou entender o outro? Eu preciso entender que eu sou de uma forma e a outra pessoa de outro jeito. Cada um tem as suas particularidades, ok? Então eu espero que tenha contribuído essas informações a respeito de perfil comportamental, baseado na teoria DISC do Marson, uma bênção. Então o Marson foi o criador da Mulher Maravilha. Personagem Mulher Maravilha, o Marson, ele detector de mentiras, né? Então, assim, algo muito, muito, muito poderoso. E através dessas informações que eu estou trazendo para você, eu tenho certeza que vai ajudar muito você nos seus relacionamentos, entender por que você tem certos comportamentos, né? Cada um de nós. Aí você pode perguntar assim, mas o que é certo e errado? Qual é o perfil que é o certo ou errado? Não existe perfil certo, não existe perfil errado. Existem perfis e tem seus comportamentos, seus pontos positivos, pontos a desenvolvidos, tem todos os perfis têm os seus medos, e o importante é a gente descobrir isso para quê? Para poder corrigir e ser uma pessoa cada dia melhor para quem? Para nós mesmos, tá bom? Então, eu me despeço a você, te convido, se você ainda não é inscrito no meu canal, te convido, se inscreve lá, ativa o sininho, né? E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Oi, gente do meu canal, como você está? Tudo bem? Roberto Camelo mais uma vez. Eu quero continuar falando a respeito de perfil comportamental. No vídeo passado, eu falei sobre os 4 perfis comportamental da teoria DISC, da teoria Marson-Disk, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. E neste vídeo eu vou falar sobre as características de essência de cada um deles. Começando pelo dominante, os dominantes eles gostam de desafios e são focados em resultados e objetivos. Eles precisam, o dominante, eles precisam de autonomia e de visualizar oportunidade de crescimento. Se o dominante, ele seja em qualquer lugar, numa equipe, numa empresa, e ele não visualiza a oportunidade de crescimento, ele não se interessa. Se o dominante, ele precisa de autonomia. Se ele não tem autonomia dos seus líderes para fazer alguma coisa,
eles não vão conseguir realizar a tarefa deles. Então, gostar de desafios, são focados em resultados e objetivos, precisam de autonomia e de visualizar oportunidade de crescimento. Eles são confortáveis para assumir posições de liderança. O dominante, ele gosta de liderar. O dominante, ele gosta de mandar, né? Outra característica do dominante é lidam bem com situações de pressão e onde seja necessário decidir rápido. O dominante, ele é bom. O dominante, ele é bom para lidar com situações na pressão. É com eles mesmo. Então, se você consegue identificar dessas características que eu falei agora, se você tem alguma coisa com relação a esse, interessante? Então, vamos ver agora características do influente. O influente, eles gostam de fazer parte de grupos, tem necessidade de desenvolver novos relacionamentos. O influente, ele gosta de gente, ele gosta do movimento, então ele gosta de fazer parte de grupos, tem necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Outra característica do influente, eles possuem habilidade de comunicação e persuasão. Contam com o seu network para conseguir o que querem. São pessoas de network, de relacionamento. São criativos e buscam formas diferentes de fazer coisas. Eles estão sempre querendo, sempre com ideias. O influente, ele é muito cheio de ideias. Olha isso aqui, tive essa ideia e tal, né? E uma outra característica do influente é que ele é otimista e com facilidade para expressar suas emoções. É outra característica do influente. Então, gostam de fazer parte de grupos, possuem habilidades de comunicação, de persuasão, né? São criativos, buscam formas diferentes de fazer coisas e são muito otimistas. Então, essas são algumas das características de um influente. O estável. As características essenciais do estável é que eles valorizam o planejamento, com orientações claras e responsabilidades bem definidas. O estável, ele é bem assim. Eles valorizam muito a questão do planejamento. Outra característica do estável são calmos e tranquilos. Gostam de ambientes harmônicos e têm a capacidade de quê? Apaziguar conflitos. Esta é uma das características do estável. Outra característica são resistentes às mudanças, caso não tenha clareza do propósito e das etapas envolvidas. Se você chegar com alguma ideia, chegar com algum projeto, alguma mudança, e você se deparar com pessoas que sejam resistentes a essas mudanças, começarem a perguntar isso, não é que essa pessoa está contra você ou que ela já está criticando, dizendo que não vai dar certo. Não, é porque eles são resistentes às mudanças caso não tenha ou não exista uma clareza de propósito ou etapas bem envolvidas. Ok? Outra característica de um estável eles têm preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. Eles não são individualistas, pelo contrário, eles têm preferência em trabalhar em grupo. Então, na sua empresa, na sua equipe, na sua igreja, seja onde você quer, os estáveis são muito bons para trabalhar em grupo, né? E eles gostam de decidir coletivamente. Então, essas são algumas características de um estável. Vamos para o conforme agora? Características de um conforme. Eles buscam seguir todas as regras e todos os procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer. Ou seja, o conforme, eles gostam de andar na regra, eles gostam de andar na linha, né?
Uma outra característica também de um conforme, eles possuem forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores com tarefa. O conforme ele é muito centralizador. Sabe aquela pessoa que, olha, faz isso aqui para mim, mas daqui a pouco ela diz, não, me dê cá, não, deixa aqui, não, para sair do jeito que quero, só eu que vou conseguir mesmo. Então, o conforme ele é muito centralizador, ele tem uma forte tendência ao perfeccionismo justamente, e ele se cobra demais por isso, né? Outra característica também de um conforme é que eles gostam de ter o máximo de dados, ou seja, quanto mais informação, melhor. Ele tem informação e ele diz assim, eu ainda preciso de mais informações. Eu preciso de mais informações. E toma informações. Por quê? Porque eles gostam de ter o máximo de dados. Para quê? Para uma melhor análise. Para que eles possam analisar ou tomar uma decisão, aí eles querem assistir, querem estudar, e cursos e mais cursos, livros e mais livros, pesquisar e mais pesquisa e mais pesquisa, tá? Porque conforme ele é assim, ele gosta muito dessas. São características dele. E mais uma característica do conforme, eles possuem padrões de exigência muito elevados, tanto consigo mesmo quanto com os outros, né? Então, eles são muito exigentes consigo e com os outros. O conforme é assim, por quê? Por causa dessas características de querer tudo certinho, tudo perfeito, do jeito que quer, sabe? Dentro da regra. Então, essas são características de um conforme. E aí? Olhando para cada uma dessas características que eu falei, você já conseguiu aí desvendar qual é o seu perfil? O que você... eu tenho um pouco desse, eu tenho um pouco desse, eu tenho mais desse, isso aqui eu não tenho. E aí? Se foi um pouco rápido, faz o seguinte, volta o vídeo novamente e anota. Eu dei 4 características de cada perfil. E aí você pode ver, aí, desse aqui do dominante eu tenho 1 ou 2. Desse do influente eu tenho 1 ou eu tenho 3, não sei. E aí você anota quantos você tem de cada um deles. E aí no final você vai ver qual que você tem mais. E aí você vai dizer, então eu acredito que eu seja dominante, estável, e assim foi. Aí você vai começar a descobrir. Tá? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre outras coisas a respeito de cada perfil comportamental. Ok? Tá certo? Se você gostou, dá um joinha lá, tá bom? Se esse vídeo ele foi de alguma forma trouxe benefício, se você gostou, se você conhece alguém que precisa ter esse conhecimento, compartilha com essa pessoa, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho e a cada vídeo que eu vou estar colocando no canal, você vai ser uma das primeiras pessoas a ser avisada para isso, tá bom? Então, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, se você está assistindo esse vídeo, você não entendeu nada, você volta na minha série de perfil comportamental, começa a assistir desde o primeiro, esse aqui já é o 4º vídeo, tá bom? Então aí você volta, assiste passo a passo e você vai entender por que é que eu estou falando a respeito de perfil comportamental. Tenho certeza que vai contribui muito com a sua vida. Tenho feito isso na minha vida, primeiramente, e tem ajudado nos meus relacionamentos. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Oi, povo lindo do meu canal, como você está? Tudo bem? Roberto Camelo mais uma vez aqui, continuando falando sobre perfil comportamental. Se você chegou até aqui, caiu de paraquedas e disse, não está entendendo nada, convido a você olhar lá no meu canal nos vídeos, onde tem perfil comportamental e você vai ver lá parte 1, parte 2 e assim sucessivamente, e você vai poder, do início, poder compreender o que eu vou estar falando agora, ok? Hoje eu quero falar sobre os medos. Todos nós temos medos de alguma coisa. Eu tenho medo de barata, isso é outra história, tá? Mas cada perfil comportamental
tem os seus medos. E hoje eu quero falar sobre isso. Por que isso é importante? Porque a partir do momento em que eu identifico que eu tenho medo de alguma coisa, eu vou poder trabalhar para que isso seja mudado, ok? Então, falando sobre os medos dos 4 perfis comportamentais, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Começando pelo dominante, eu vou falar 4 medos para cada perfil, ok? Então, o dominante ele tem medo de perder a autonomia. Esse é o medo do dominante, né? Porque ele, como já foi dito no vídeo anterior, né? O dominante ele gosta de autonomia, ele gosta de liderar. Então, perder a autonomia é um medo que todo dominante tem, né? Isso é fato, ok? Outro medo que o dominante tem é perder a posição para uma outra pessoa. O dominante ele é muito competitivo. Então, ele tem medo de perder a posição dele para uma outra pessoa. Tá? O terceiro medo, que normalmente você pode ser dominante e você não tem um desses, tá? Mas normalmente os dominantes, na sua maioria, eles têm esse medo. O terceiro medo de um dominante é de fracassar. O dominante ele tem um medo muito grande de fracassar. E por isso, muitas vezes, o dominante ele às vezes nem começa. Porque ele tem medo de fracassar. Né? Que a coisa não dê certo, que falhe. E aí o que acontece? É aquela questão, né? Aí a família vai dizer assim, não deu certo, você disse que dava. Então, é outro medo que o dominante tem, é de fracassar. E o outro medo de um dominante é de se submeter. O dominante ele não gosta muito de ser mandado. Ele tem medo de ter que se submeter e fazer aquilo que ele não gosta, tá? Então, isso é uma dos medos do dominante, ok? Então, procura ver aí desses 4, se você consegue identificar algum, anota, tá? Porque após eu concluir os 4 perfis, aí você vai ver de cada um o que você está se identificando e você vai assim construindo para que você possa saber qual é o teu perfil comportamental. Isso está sendo muito, muito, muito interessante no final, tá bom? Então, se você não entendeu muito, volta o vídeo e você vai ver os 4 possíveis medos de um dominante, ok? Vamos falar agora sobre os medos de quem? Do influente. Os medos do influente. Primeiro, rejeição social. O influente ele tem um medo da rejeição social. O que é rejeição social, Roberto? É não ser aceito. Não ser aceito num grupo, não ser aceito pelas pessoas, não ser aceito em grupos. Né? A pessoa é rejeição social, ou seja, ele tem medo disso, de ser rejeitado socialmente. O segundo medo do influente, não se sentir apoiado. O influente ele tem muito medo de não ser apoiado. Né? Isso é algo, assim, de uma forma geral, a maioria dos influentes são dessa forma. Não quer dizer que você pode dizer, mas eu não sinto isso, não tem problema. Tá? Mas a maioria sente. E o terceiro medo de um influente é perder o prazer. O influente ele tem um medo de perder o prazer, sabe? Das coisas, em tudo que faz. Ele tem muito medo com relação a isso. Então, ele procura sempre estar envolvido com pessoas, se relacionando, porque isso é algo muito bom para ele. Então, perder o prazer é algo que traz medo para o influente. E o quarto medo é medo de dizer não. A maioria dos influentes tem dificuldade de dizer não. Eles se sobrecarregam, eles fazem e as coisas às vezes não fazem bem feito porque
porque eles não poderiam fazer, não tinham condições de fazer, não sabia fazer, mas o medo de dizer não. Por que o medo de dizer não? Porque por trás do medo de dizer não, isso pode prejudicar, medo da rejeição social, de não ser aceito, não ser apoiado. Então, esse é mais um medo, né, do influente. Ok? Então, dá uma paradinha no vídeo, verifica aí rejeição social, não se sentir apoiado, perder o prazer e medo de dizer não, se algum desses ou vários você se identificou. Ok? O próximo agora são os medos dos estáveis. Estável, ele tem medo de conflito. O estável, ele não gosta de conflitos, ele tem medo de dizer não, porque isso pode gerar conflitos, e o estável, ele tem muito medo de conflitos, porque eles são conciliadores, então, para isso, eles não querem, têm medo. Outro medo de um estável, medo de perder o autocontrole. Por quê? Porque o estável, ele é uma pessoa, ele é manso, ele é empático, ele é uma pessoa equilibrada, como a gente já viu no vídeo anterior. Então, ele tem muito medo de perder o controle, entendeu? Vamos dizer assim, de sair do salto, né? Então, é outro medo que o estável tem, é o medo de perder o controle. Outro medo que o estável tem é o medo de se arriscar. O estável ele não arrisca muito. Ele tem muito medo de se arriscar. Então ele vai dentro daquelas possibilidades dele. E o quarto medo de um estável é o medo de cenários imprevisíveis. O estável, ele não entra em qualquer coisa. O estável, ele não faz de qualquer jeito. Então ele tem um medo que o cenário seja imprevisível, porque, vamos dizer assim, a palavra-chave para o estável é segurança. Então, se existe alguma coisa, algum cenário que não traz segurança, ele tem muito medo de cenários imprevisíveis. Então, medo de conflitos, medo de perder o autocontrole, medo de arriscar e medo de cenários imprevisíveis. Ok? Então, dá uma pausa no vídeo e veja se algum desses medos você identificou para você. Ok? E aí nós vamos partir para os medos do conforme. O medo dos conformes o conforme, ele tem medo de errar. Como o conforme tem medo de errar. Por quê? Porque ele é muito perfeccionista, então ele tem medo de errar. Então por isso que ele procura querer dados demais e tudo, porque ele tem medo de errar. O segundo medo de um conforme é não ter pensado em todas as possibilidades. Ele tem medo. Poxa, eu devia ter. Por quê? Porque se ele tem medo de errar, e se ele erra, aí ele vai dizer assim, poxa, eu podia ter pensado nisso, porque eu não pensei nessa possibilidade. Então, ele tem esse medo de não ter pensado em todas as possibilidades. E o terceiro medo do conforme é medo de críticas ao seu trabalho. O conforme, ele é meio ruim de feedback, entendeu? Por quê? Porque ele tem medo de críticas ao seu trabalho. Por isso que porque ele é uma pessoa tão perfeccionista que ele tem medo de ser criticado no seu trabalho. Então, isso é um medo do conforme. E o quarto medo do conforme é não ter informações suficientes. Ele sempre acha que precisa de mais informações para desenvolver o seu trabalho. Então, recapitulando, medo de errar, medo de não ter pensado em todas as possibilidades, medo das críticas ao seu trabalho e medo de não ter informações suficientes. Ok? Dá uma pausa no vídeo e veja, né? Olha desde o início e veja aí, nessa área de medo, qual foi o que você mais teve? Foi no dominante? Foi no influente? Foi no estável ou foi no conforme? E aí? Até agora, já deu mais ou menos para você identificar? Se você já conseguiu identificar algum do seu perfil, escreve nos comentários
eu sou o dominante, eu sou o dominante e empatei com o influente ou estável. Comenta aí nos comentários com a gente. Compartilha aí como é que está sendo essa experiência de você se descobrir. E se você conhece alguém que está precisando muito conhecer um pouco a respeito de perfil comportamental, compartilha lá, compartilha com seus amigos, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, tá certo? E vai ser um prazer poder compartilhar o meu conhecimento com você. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, você também pode fazer isso nos comentários, tá bom? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Forte abraço, beijo no coração. E aí, povo lindo do meu canal, tudo bem? Roberto Camelo mais uma vez aqui e continuando com o vídeo a respeito de perfil comportamental, eu hoje vou falar sobre os pontos a desenvolver, porque nós não falamos pontos negativos, todos nós temos pontos a serem desenvolvidos, ok? Então, eu vou falar sobre cada ponto a serem desenvolvidos. Vou dar quatro pontos que precisam ser desenvolvidos dentro de cada perfil comportamental. Se por acaso você chegou agora e caiu de paraquedas no meu canal, né, eu te dou boas-vindas e para que você possa entender o assunto deste vídeo, eu te convido a você voltar ao primeiro vídeo de perfil comportamental e chegar até aqui para você poder ter essa compreensão, ok? Então vamos falar hoje sobre pontos a serem desenvolvidos, ok? Então vamos lá, no dominante. Os pontos a serem desenvolvidos na vida do dominante é porque pode atropelar a autoridade. O dominante, ele muitas vezes, ele atropela quem? A autoridade, o seu superior, tá? Então ele tem esse ponto a ser desenvolvido, a ser melhorado, a ser trabalhado na vida dele. E você que lidera dominantes, você precisa identificar isso. Quando você vê que alguém está querendo atropelar a tua autoridade, você, opa, isso aí eu tenho que lidar, é um ponto a ser melhorado na vida dessa pessoa, não descarta, né? Então traz a pessoa, diz, olha, vem cá, assim, você está fazendo assim, eu pedi para você fazer dessa forma, então você precisa entender que eu sou o chefe, eu sou o supervisor, o gerente, o responsável, o líder, ok? Segundo ponto a ser desenvolvido na vida de um dominante, ele pode ser mandão e impaciente, tá? Dominante, ele é muito mandão, ele é muito impaciente. Então, se você tem dominante, pessoas com perfil dominante na sua equipe, na sua empresa, no seu grupo, seja onde for, ou até mesmo no seu casamento, relacionamento com filhos e tudo, saiba que o dominante, ele pode ser muito mandão e impaciente. Então, precisa ser trabalhado. Se você está identificando, não, eu sou meio mandão, não, eu sou meio impaciente, então é um ponto a ser melhorado na sua vida, ok? Outro ponto a ser desenvolvido na vida de um dominante é ele pode executar muito e planejar pouco. O dominante ele pode executar muito e planejar pouco. Então é preciso entender isso. Ah, essa pessoa está executando muito, mas ele planeja muito pouco. Isso não é bom, né? Porque quem executa muito, mas não planeja muito, e o planejamento é pouco, vai trazer prejuízo lá na frente. E aí é preciso identificar para poder melhorar nessa área da sua vida, ok? O outro ponto a ser desenvolvido é pode ser agressivo ou pode ser arrogante o dominante. Então, para isso, se você consegue identificar, se você pode ser agressivo às vezes, você pode ser arrogante, então é um ponto a ser melhorado na sua vida, tá bom? Então, são esses 4 pontos que eu trouxe para você que podem, pontos a serem desenvolvidos na vida do dominante. Aí você para seu vídeo, você vê se um desses 4, se você tem algum aí, você conseguir identificar algum e marca aí, tá bom? Vamos lá para os pontos a serem desenvolvidos na vida de um influente.
Pontos a serem desenvolvidos no influente. Pode falar demais e escutar de menos. Isso mesmo. O influente, ele pode falar demais e escutar de menos. Isso é um ponto a ser melhorado no perfil de um influente. O segundo ponto a ser desenvolvido no influente é, ele pode agir por impulso. A probabilidade é muito alta na vida de pessoas que são influentes. Eles podem agir por impulso. Ok? Então, precisa ser trabalhado nesta área aí. O terceiro ponto a ser desenvolvido na vida do influente é, ele pode ser desorganizado e ter problemas para concluir tarefas. Isso mesmo. Uma pessoa, o influente, ele pode ser desorganizado. Ele pode ter problemas para concluir tarefas. Então, isso são pontos a serem melhorados, desenvolvidos na vida de um influente. Então, conseguiu identificar algum ponto a ser desenvolvido desses três que eu trouxe para você? Do influente? Anota aí para o vídeo, anota. E vamos para os pontos a serem desenvolvidos pelo estável, ok? Joia! Pontos a serem desenvolvidos na vida de um estável. Ele pode resistir a mudanças. A gente já falou um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, né? Então, ele pode resistir à mudança. Por quê? Porque ele gosta de segurança. Então, isso é um ponto a ser desenvolvido ou melhorado na vida do estável, tá? O outro, pode apresentar-se com submissão. Ele pode apresentar-se como submissão. Terceiro ponto a ser desenvolvido na vida de um estável, ele pode ser tolerante em demasia. Como o estável ele age muito pela emoção, ele pode ser tolerante demais. Tolerante, isso não é bom, né? Isso não é bom você ser tolerante a vida toda. Tem que ter um basta, tem que ter um equilíbrio. O estável ele trabalha no equilíbrio, então ele tem que ser equilíbrio. Então, um ponto a ser melhorado, a desenvolvido na vida do estável é que ele pode ser tolerante em demasia. Tá bom? E mais um ponto a ser desenvolvido na vida de um estável é que ele pode ser omisso, ele pode ser apático quando sob pressão. Um estável, quando ele pode ficar apático quando está na pressão. Debaixo de pressão ele fica um pouco apático e ele pode ser muito omisso. Então, é algo que precisa ser melhorado ou desenvolvido na vida de um estável. Beleza? Então, qual desses quatro aí você conseguiu identificar? 1, ou 2, ou 3, ou 4, não sei, ou nenhum. E aí? Conseguiu? Então vamos para o último, pontos a serem desenvolvidos na vida do conforme. O conforme, ele tem pontos a serem desenvolvidos, ele pode ser muito questionador. O conforme ele pode ser muito pessimista. Então, são pontos a serem desenvolvidos ou melhorados na vida do conforme. O segundo ponto a ser desenvolvido na vida do conforme é, ele pode ser lento na tomada de decisão. Tá? Então, se você é assim, você precisa trabalhar um pouco mais isso, né? Para dar uma aceleradazinha no seu ponto de decisão. Então, se você pode, o conforme ele pode ser lento na tomada de decisões. O terceiro ponto a ser desenvolvido na vida do conforme, ele pode centralizar tarefas em demasia. Ou seja, se ele for... Porque, gente, tudo demais prejudica, né? Então, tudo bem que a gente pode ser centralizador um pouquinho, mas o conforme, ele pode centralizar tarefas de forma demasiadamente. Então, se ele centraliza tudo, muita coisa, então é algo que precisa ser desenvolvido, porque vai prejudicar a vida dele, entende? Porque ele vai se sobrecarregar, vai ficar querendo só ele fazer, e ele poderia estar delegando isso para mais alguém aí e facilitando um pouco mais a vida dele. Joia? E o quarto ponto a desenvolver, ele pode apresentar muitas críticas para si e para os outros. Tudo bem que a gente sempre tem uma crítica contra alguém ou contra aquilo ou outro, mas demasiadamente, muito para si ou para os outros, é algo que a gente precisa trabalhar. Tá bom? Então, esses são os 4 pontos
a serem desenvolvidos na vida de um conforme. E aí, como é que está aí o teu mapinha? Nesses pontos a desenvolver, você conseguiu aí identificar aí mais dominante, mais influente, mais estável, conforme? Como é que está isso aí? Quer compartilhar? Compartilha nos comentários. Diz como é que estão os pontos a desenvolver, o que você identificou aí dos 4, qual que você está mais dando ênfase, mais predominando. Aí, compartilha. Compartilha para a gente poder saber como é que está a sua experiência com esses vídeos, ok? E se você conhece alguém que precisa obter um conhecimento a respeito desse assunto que a gente está tratando, eu te convido, compartilha lá, manda para o teu amigo, para a tua amiga. Isso vai ajudar tanto no relacionamento, na nossa vida, tá bom? E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu quero convidar você para se inscrever, ativar o sininho, porque a cada vídeo que eu postar no canal, você vai ser avisado para isso, tá bom? Então, por hoje é só. Te espero no próximo canal. Beijo no coração. Olá, povo lindo do meu canal, como você está? Tudo bem? Roberto Camelo mais uma vez. E a gente vai continuar falando sobre perfil comportamental. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu convido a você a dar uma pausa nesse vídeo, volta lá para a primeira parte do vídeo, do assunto, perfil comportamental dos vídeos, e vai assistindo na sequência para você poder entender, tá bom? E aí você vai anotando cada um deles para que você possa identificar qual é o teu perfil comportamental, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre dominante alto, influente alto, estável alto, conforme alto. Quais são algumas das suas características? Falando sobre o dominante, uma pessoa dominante, quais são as suas características? O dominante ele é muito determinado. Dominante ele é determinado. Dominante ele é competitivo. Conhece alguém assim? Que no trânsito alguém está querendo passar à frente e ele não deixa? Ele é muito competitivo em tudo. Então o dominante ele é determinado, ele é competitivo. O dominante ele é voltado para resultados. O negócio dele é resultado. Não, sabe aquele negócio, não quer perder nem num cara ou coroa? Pois é, esse é um dominante. Outra coisa, o dominante ele é muito confiante. Né? O dominante ele é confiante. Não, eu confio, eu garanto. Outra qualidade, outra característica do dominante é que o dominante ele é muito direto, ele é na lata, né? Ele é uma característica dele, ele é direto, ele não rodeia não. Ele não vai contar uma história, ele não vai escrever um filme para contar não, ele já vai, já tá e puf. É mais uma característica do dominante. Outra coisa que o dominante ele é muito objetivo. Ele é objetivo, entendeu? Ele é focadão. Outra coisa é que ele é muito desbravador. O dominante ele é desbravador. O dominante ele é ousado. O dominante ele é aguerrido. Ele é agressivo muitas vezes, né? E ele é autossuficiente. Então, são características do dominante. Então, olhando para cada um deles aí, anota aí o que você identificou do dominante que você tem, tá bom? E a gente vai partir para o influente, beleza? Ok. Então, a alta influência, o influente que ele tem as características, ele é muito carismático. O influente ele é carismático, ele é confiante, ele é encantador. O influente ele é otimista, ele é expressivo, persuasivo. O influente ele é influente, o negócio dele é influenciar. Né? Ele também é articulador, ele é criativo, ele é entusiasta e é vaidoso. Então, essas são algumas características do influente. Então, qual desses aí você é? Você é carismático, confiante, encantador, otimista, expressivo? Então, volta o vídeo um pouquinho e vê cada um deles e vê quais você se identificou com eles. E aí anota, que a gente vai para agora falar sobre o estável, beleza? Então, o estável, ele é compreensivo, ele é acolhedor,
ele é consistente. Isso é tão bom, gente. Nós precisamos ser muito consistente em tudo que a gente faz. E o estável, ele tem muito isso como uma característica positiva. Outra característica, ele é bom ouvinte. O estável é um ótimo psicólogo. Dá um ótimo psicólogo, professor, né? Porque é bom ouvinte. O estável, ele é pacífico, ele é paciente, ele é planejador, ele é calmo, ele é metódico, ele é previsível e ele é leal. Então essas são algumas das características do estável. E aí, conseguiu identificar alguma? Foi rápido? Então volta o vídeo e vai vendo aí cada um para ver no que você, desses aí você se identificou. E aí a gente vai para o conforme e ver quais são essas características do estável. Do conforme, perdão. Ok? Então vamos lá. O conforme. O conforme, ele é disciplinado, ele é analítico, ele é preciso, ele é organizado, ele é detalhista. O conforme, ele é cuidadoso. O conforme, ele é formal, ele é ordenado, perfeccionista, ele é discreto e ele também é questionador. E aí? Conseguiu identificar algum desses aí com suas características? Talvez você disse assim, eu conheço alguém que seja assim, mas o mais importante agora é você tentar identificar você. Porque a partir do momento que você vai identificando, você vai se conhecendo ainda melhor. E com isso vai contribuir ainda mais para você ser uma pessoa melhor para você. Não tenta ser melhor para o outro. Tenta ser melhor para você. Porque se você for melhor para você, você vai conseguir ser melhor para qualquer pessoa. Joia? Achou interessante? E aí, quer compartilhar? Comenta. Escreve nos comentários aí o que você identificou dessas características, qual que você está chegando aí já. Vai ser muito bom. Compartilha com a gente. E se esse assunto está sendo muito interessante para você e você conhece alguém que está precisando desse conhecimento, que está precisando para melhorar no seu relacionamento, olha, compartilha com essa pessoa, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, vai. Se inscreve, ativa o sininho lá. Por que ativar o sininho, Roberto? Porque assim que eu postar um vídeo, você vai ser avisado e você vai poder continuar acompanhando esses assuntos para a sua vida. Tá joia? Então, te espero no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau.